9. Mateus, capítulo de número 9, versículo 20. Diz a palavra do Senhor assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: Retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, irmãos, podem sentar. Meus irmãos, o tema da mensagem para nós nessa noite é o senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo. O Evangelho, ele procura apresentar Jesus como Senhor sobre todas as coisas. Quando nós olhamos as narrativas dos acontecimentos que Jesus realizou e como que esses acontecimentos foram registrados aqui por Mateus, nós percebemos, irmãos, que Jesus é apresentado como o Senhor sobre as enfermidades. Isso nós percebemos na cura da sogra de Pedro, quando Jesus cura a sogra de Pedro, e depois todos os enfermos são levados e ele cura todos os enfermos. Jesus é Senhor sobre as enfermidades. Também percebemos isso no próprio milagre que nós acabamos de ler, onde a mulher num fluxo de sangue, também tocando no Senhor Jesus, recebeu o milagre da sua cura que ela tanto precisava. Ainda percebemos que Mateus, ele descreve que Jesus, ele também com seus discípulos, numa trajetória, numa travessia, como nós já falamos aqui alguns dias atrás, onde a tempestade aconteceu e o barco estava quase a afundar, e Jesus deu uma ordem para o mar
e o mar se aquietou. Nós percebemos então que o Evangelho apresenta o Senhor Jesus como Senhor sobre a natureza. E Ele é Senhor sobre a natureza porque Ele também é Senhor da criação. Ele criou todas as coisas que existem no céu e na terra. Tudo foi criado pelo Senhor Jesus. Então Ele é Senhor da criação. Depois de Jesus acalmar o mar, nós vamos lembrar que pregamos aqui também, quando o Senhor Jesus liberta um homem endemoniado, aprisionado. E ali nós vemos que o Senhor Jesus, na verdade Mateus fala até de 2 homens que foram libertos, 2 homens numa situação terrível de possessão demoníaca. E o Senhor Jesus é apresentado como o Senhor sobre os demônios. Aliás, é importante os irmãos estar orando por aquele lar que nós visitamos sexta-feira. Os irmãos perceberam, quando comecei a pregação, começou uma manifestação ali, que não é apenas algo psicológico, existe por trás daquilo algo espiritual. Eu conversei com o esposo daquela senhora, orientei para que ele trouxesse ela na igreja, viesse. Eu até esperava que ele estivesse aqui hoje, mas nós precisamos orar para que o Senhor sobre os demônios, que é o Senhor Jesus, possa libertar aquela mulher. Ela precisa de uma bênção. E aí nós percebemos que Jesus, Ele é apresentado como Senhor, também como Senhor sobre o pecado. Os irmãos vão lembrar que nós falamos, quando Jesus cura o paralítico, Jesus perdoou os pecados daquele homem. Então Jesus é o Senhor sobre o pecado. Jesus é o Senhor que perdoa pecados. Louvado seja o nome do Senhor. E agora não poderia ser diferente nesse milagre aqui, onde o Senhor, atendendo um pedido de um chefe da sinagoga, que passou por uma situação de perder ou quase perder a sua filha de 12 anos, porque ela chega a morrer, mas ele tinha ido ao encontro de Jesus para pedir ao Senhor Jesus o socorro, e aqui Jesus vai operar o milagre da ressurreição de uma jovem ou de um adolescente de 12 anos, trazendo de volta a vida para demonstrar que Jesus é Senhor sobre a morte. E nisso está a grandeza do Evangelho, porque Jesus não ressuscita o homem para viver só mais alguns anos aqui, mas Jesus, pela fé que nós declaramos em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor, que nós já ressuscitamos com Ele. Quando Jesus ressuscitou e nós declaramos fé em Cristo Jesus, nós morremos com Ele e também ressuscitamos com Ele. Hoje nós experimentamos uma vida nova, e uma vida que caminha não para uma vida que se finda, mas para uma vida eterna, porque quando o nosso corpo for colocado na sepultura, quando o nosso corpo virar pó, ainda assim haverá um dia que o Senhor sobre a morte há de vencer a morte por nós, como venceu ao ressuscitar no 3º dia. Ele virá, e Ele virá para buscar o seu povo, e aqueles que tiverem morrido
vão ressuscitar com Cristo. Não importa em que condição a pessoa morreu, não importa se morreu num acidente de carro e o carro explodiu e aquela pessoa pegou fogo e virou cinza, não importa. Quando Jesus vier, quando soar a trombeta de Deus e Jesus vier, cada pessoa, cada corpo morto, não importa a circunstância, ressuscitará, porque o Senhor vencerá o nosso inimigo, e o último inimigo a ser vencido é a morte, e o pior inimigo do homem é a morte. Mas o Senhor Jesus é Senhor também sobre a morte. E é isso que o Evangelho vem apresentar para nós. Todas as nossas necessidades nós encontramos em Cristo Jesus a solução para os nossos problemas. E às vezes, até alguns problemas que nós lidamos que é comum ao ser humano. Como, por exemplo, essa mulher que estava com uma enfermidade, já havia muitos anos sofrendo de um fluxo de sangue. Ora, quantas pessoas sofrem com enfermidade há muito tempo? Não é diferente. Essa mulher sofria há muitos anos de uma enfermidade que se agravava cada vez mais. Ela estava vendo a morte batendo à sua porta, porque ela já tinha procurado socorro nos médicos, em vários médicos, mas nenhum deles pôde atender ou pôde solucionar o problema da enfermidade daquela mulher. Quando a palavra de Deus diz que aquela mulher gastou dinheiro com os médicos e os médicos não puderam fazer nada, não quer dizer que nós podemos ou devemos menosprezar ou desprezar a importância dos médicos. Os médicos existem para ajudar as nossas vidas. Os médicos existem com toda a capacidade que Deus concedeu ao ser humano de aprender sobre a anatomia do ser humano, sobre o funcionamento das nossas vidas, o que fazer, como que a medicina avançou. Naqueles dias, a medicina não teve solução para aquela mulher. E hoje, depois de tantos anos, como que a medicina ela já evoluiu, já avançou e muito. Quantas coisas que antes a medicina não conseguia fazer, mas hoje ela já consegue. Mas ainda assim, irmãos, ainda assim, há momento que a medicina também tem o seu limite. O que nós aprendemos com isso? Que o ser humano, ele é limitado. E há momento em que os médicos não vão conseguir resolver os nossos problemas, mas a palavra do médico, ainda que seja uma palavra baseada no seu conhecimento de medicina, não é para o ser humano a última palavra. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é Senhor sobre qualquer enfermidade. O Senhor Jesus é Senhor sobre qualquer enfermidade. E assim como o Senhor atendeu ao clamor, à necessidade daquela mulher sofrida, o Senhor ainda continua curando em nossos dias. É verdade que nem todos os cristãos serão curados, nem todos serão curados. Às vezes nós vamos lidar com enfermidades que o Senhor não vai nos curar. Os apóstolos conviveram com essa realidade. Paulo conviveu com um problema que ele chamava de espinho na carne, que ele pediu ao Senhor para se ver livre daquilo. E o Senhor respondeu para ele assim: a minha graça te basta.
Conviva com isso. Timóteo também, um servo de Deus, também tinha os seus problemas, tinha a sua enfermidade que não foi curada pelo milagre. E nós podemos imaginar o quanto ele orou para que Deus pudesse curá-lo daquela enfermidade. E Paulo vai dar uma orientação para que ele não bebesse apenas água, mas tomasse um pouquinho de vinho, porque ele tinha uma enfermidade no estômago que precisava ser tratada. Então nós percebemos que o Evangelho apresenta Jesus como a solução e Senhor sobre todas as coisas, mas também o Evangelho apresenta a realidade do ser humano que às vezes terá que lidar com as suas limitações e com seus problemas, sem que isso seja motivo para que essa pessoa, esse cristão salvo em Cristo, venha perder a sua esperança, venha perder a sua fé no Senhor Jesus. Aliás, o maior problema do ser humano é o problema da alma. E alguém enfermo fisicamente pode estar muito bem saudável espiritualmente. Não é assim? Então nós precisamos entender que Jesus, como Senhor sobre todas as coisas, é aquele que oferece para nós o socorro quando nós precisamos. O testemunho dessa mulher é maravilhoso, porque já uma mulher fraca, ela decide ir até o Senhor Jesus e ela colocou no seu coração uma coisa: se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ficar sã. Ela confiou na pessoa certa. Ela foi até Jesus, apesar de todas as informações negativas que ela tinha recebido anteriormente por parte dos médicos. Ainda assim, ela não perdeu a esperança. O que nós aprendemos com isso? Quantas palavras negativas nós ouvimos na nossa vida, mas nós não podemos permitir que as palavras negativas de desânimo sejam motivo para nós perdermos a nossa esperança. Precisamos entender que existe aquele que é Senhor sobre todas as coisas. E ela colocou a sua esperança na pessoa certa, a sua fé na pessoa certa. Mas até ela receber essa bênção, ela teve que enfrentar a multidão. Quando ela chega, ela se aproxima de Jesus, ela vê uma enorme multidão, que era comum naqueles dias seguir Jesus, a multidão seguia Jesus. E ela olha aquela multidão, Jesus está lá no meio. Um dos evangelistas diz que Jesus estava sendo espremido de um lado e do outro pelas pessoas. E aquela mulher fraca olha aquilo e pensa: eu preciso chegar lá. Dá para imaginar a situação dessa mulher, o desafio que estava diante dela? Ela poderia ter pensado assim, olhado a multidão, olhado para a sua limitação e pensado: não tem jeito, eu acho que eu vou ter que voltar para casa e acostumar ou me conformar com a chegada da morte que se aproxima. Mas não, ela não deixou que a multidão como obstáculo fosse maior do que a sua confiança no Senhor Jesus. Ela estava determinada a enfrentar a multidão. Às vezes nós precisamos estar determinados também a enfrentar os obstáculos que aparecem na nossa vida, para nos impedir de aproximar mais do Senhor, de receber uma bênção do Senhor. Quantos obstáculos aparecem?
Olha, meus irmãos, quando a gente vem em culto, muitas vezes existem obstáculos que surgem durante o dia para tentar impedir de nós estarmos aqui adorando, cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor. E reunir como comunidade para servir ao Senhor é uma necessidade de todo cristão. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos reunir para prestar culto ao Senhor. É importante. E muitas das vezes, enquanto nós estamos reunidos como comunidade, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, através de uma ministração de um louvor, Deus determina dos altos céus e a cura manifesta na vida de uma pessoa naquele dia que venceu o obstáculo e veio servir ao Senhor. Às vezes a libertação acontece em um culto, uma oração que alguém faz no período de louvor, às vezes pode ser a oração por meio da qual o Senhor vai tornar real o milagre na vida de alguém. Porque todos nós temos as nossas necessidades. E nenhum de nós podemos, enquanto o Senhor não falar conosco, a minha graça te basta, nós precisamos continuar crendo como essa mulher, esperançosos como essa mulher, de que em algum momento o Senhor Jesus pode resolver o nosso problema também e operar nas nossas vidas. Aquela mulher foi e tocou na orla de Jesus, e ela ficou sã. Jesus, voltando-se, vendo-se, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã, voltou para casa, glorificando a Deus, porque as palavras dos médicos não foram palavras decisivas diante da sua situação. Ainda continua acontecendo essas coisas na vida daqueles que depositam fé em Cristo Jesus. Às vezes as pessoas estão em tratamento que os médicos falam assim: não tem solução, ou quem sabe, olha, tem só mais algum tempo de vida. E aí de repente o Senhor surpreende, e surpreende muitos médicos que não conseguem às vezes entender o que aconteceu com a pessoa que estava em tratamento. O mal desapareceu, a cura chegou, o milagre chegou, a morte foi adiada. A morte que já estava batendo a porta daquela mulher foi adiada, e ela pôde glorificar o Senhor. Quantas vezes o Senhor está adiando a morte que bate à nossa porta? Às vezes é um livramento que o Senhor nos concede de um acidente. Ontem nós estávamos indo na roça, e na estrada de roça os irmãos sabem como é que é perigoso, né? E eu estava andando atento e procurei entrar com bastante atenção num determinado local, numa curva, bem na minha mão, mais na minha mão, né? E de repente, no meio daquela curva, aponta um carro em alta velocidade. Eu coloquei o pé no freio, o carro chiou, e foi a conta de eu controlar o carro para ele não sair fora da estrada. Tirei o carro o máximo que eu consegui tirar, reduzi o carro, e o camarada passou igual um doido ali por nós. Eu não consegui nem ver que carro que era, para os irmãos terem ideia do momento. E foi assim uma reação muito rápida, mas eu estava atento ali, e eu creio que o Senhor livrou naquele momento de um problema, de uma fatalidade. O Senhor continua adiando a morte na vida de muitos servos. Eu me lembro um dia em que o pastor Osiel tinha acabado de realizar um culto ali em Manhuaçu,
e o Senhor deu uma revelação que era para orar com ele, que o Senhor queria dar um livramento de morte para ele. Ele ajoelhou, os irmãos oraram com ele, e ele pegou o seu carro e estava vindo embora aqui para Mãe Mirim, ele contando, e ele disse que em um determinado momento ele quase sofreu um acidente, ele não sabe como que ele conseguiu controlar o carro, que foi tão complicada a situação que ele encostou o carro e na hora ele ligou o rádio, no apavoramento ele ligou o rádio. E quando ele ligou o rádio, estava tocando um louvor do Voz da Verdade, exatamente naquela parte: Ele livra-te da morte. Ele livra-te da morte. Então o Senhor Jesus é aquele que continua radiando a morte de muitos que depositam a fé, a confiança no Senhor Jesus, porque Ele é Senhor. Mas, voltando ao caso do Jairo, que era um chefe da sinagoga, a situação do Jairo era um pouco mais difícil, porque a filha chegou a morrer, a falecer. E um outro evangelista chega a dizer que algumas pessoas abordaram Jairo e Jesus e disse para Jairo assim: não incomode mais o mestre, porque já não tem solução para sua filha, ela já morreu. Mas o Senhor Jesus deu uma palavra: apenas creia, ela dorme, eu vou despertá-la do sono. As pessoas riram, zombaram, não entenderam que quem estava falando era o Senhor da vida, e que tratou a morte daquela mulher com apenas um sono de alguém que dormia, que precisava ser despertado. E o Senhor da vida estava a caminho daquela casa. Muitas das vezes, mais uma vez aprendemos que existem pessoas que têm palavras negativas. Existem muitas pessoas que vão chegar e falar assim: olha, não tem mais solução, não tem mais jeito para o seu problema. É melhor você acostumar e parar de interceder, parar de buscar a Deus com relação a essas coisas. Ora, se Jesus te der uma direção, confia na direção do Senhor, porque Ele é o Senhor. A última palavra vem dele. E de repente ele vai até a casa, e chegando lá, há um alvoroço, os instrumentistas, o povo chorando, e Jesus entra e colocou os incrédulos e zombadores para fora da casa. E a palavra do Senhor diz que Jesus pegou aquela menina pela mão e a menina se levantou. Que coisa maravilhosa! Que espanto foi para aquelas pessoas, não é? Jesus, como que ele pôde fazer isso? As pessoas sabiam que aquela menina estava morta, mas isso aqui não era o fim. Jesus ainda ia demonstrar mais um pouco o seu poder como Senhor sobre a morte em outra ocasião. Talvez alguém pudesse colocar dúvida: quem sabe essa menina não chegou a morrer nada, quem sabe foi simplesmente alguma doença, alguma crise que ela deu, eles acharam que ela estava morta. Então Jesus, para não deixar dúvida nenhuma de que Ele é o Senhor sobre a morte, Ele também operou um outro grande milagre de ressurreição, agora em alguém que já tinha morrido há 4 dias, e diz a palavra que já cheirava mal. Essa expressão que João fala, que já cheirava mal, isso é importante, por quê? Porque tira qualquer interrogação de possibilidade de ser alguém que estava numa crise, algum tipo de enfermidade desconhecida da época.
Não, já cheirava mal. Já estava em processo de decomposição, né? Mas Jesus é o Senhor sobre a morte. Não importa quantos dias, como eu disse mais no início, um dia nós vamos ouvir a sua voz e o nosso corpo, onde estiver, vai ressuscitar, vai sair em novo corpo, para juntar-se ao Senhor da vida, para vivermos eternamente com Cristo, numa nova realidade, completamente diferente da realidade limitada que nós conhecemos e nessa vida, e é tão limitada, mas ninguém quer abrir mão dela, não é verdade? É tão limitada a nossa realidade aqui, mas ninguém quer abrir mão dessa realidade. Todo mundo gosta de viver, e viver é bom, porque viver também é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Devemos até agradecer a Deus toda vez que nós acordarmos. Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que nada venha nos fazer perder a confiança naquele que é Senhor sobre todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Vamos estar cantando um louvor?